Ah, é, eu tava fazendo errado, agora vai. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Uau, que... Então, pessoal, bom dia. Quem entrou por último? Oi, Josenira, gostaria de pedir para você fazer a oração inicial, você pode? Podemos. Então, bora. Vamos lá. Depois de uma música maravilhosa dessa, como não despertar, né, do dia. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos com muita honra, com muita glória, com muita força de vontade para estar contigo nessa madrugada, para receber as suas bênçãos, para saber que o Senhor está sempre com a gente e nunca estamos só. Como é bom, Pai, saber que nunca estamos só, que o Senhor sempre nos ouve, que o Senhor sempre nos ama e sempre nos mantém reunidos a qualquer hora do dia ou da noite ou da madrugada. Louvado seja o teu nome, Pai, hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. Poderoso. E nessa madrugada eu convidei a Eva, né, para trazer uma palavra aqui para gente. Obrigada, Eva, por ter aceito o convite. É uma honra. Eu vou passar a palavra para ela. Oi, gente. Boa noite para quem chegou. Boa noite, não, né? Bom dia. Yeah. De noite ainda. Bom dia para quem chegou depois. Eu queria agradecer a oportunidade que a Gi deu de transmitir a palavra do Senhor através de mim hoje. Eu falo sempre ampliar minha voz, porque através de cada canal diferente eu consigo alcançar pessoas diferentes, com a mensagem que queima no meu coração. E hoje
eu queria muito trazer para vocês alguma história, sabe? História de algum discípulo, uma história real, para que houvesse, para que acrescentasse mais entendimento e para acrescentasse mais conhecimento dos personagens e das pessoas viventes naquela época, mas não foi isso que ardeu no meu coração. Quem sabe em uma próxima oportunidade. Aproximadamente uns 7, 8 dias atrás, eu fiz uma imersão que a pessoa disse, quando me perguntaram quem eu sou, eu tenho isso muito firme dentro de mim, que eu sou filha amada do Pai, essa é quem eu sou. E a pessoa me disse perguntou quem tinha medo, e eu respondi que tinha medo. E ela disse assim: como que alguém que sabe que é filho amado do Pai ainda tem medo? Aquilo você não tem a sua identidade firme. E aquilo me incomodou muito, me incomodou demais. Porque a gente passa, assim, né, por alguns momentos um pouco difíceis. E eu trouxe um slide para ir mostrando para vocês essa caminhada dessa palavra de hoje. E se você puder, Márcio, começar a passar para a gente, por favor. Obrigada. O primeiro slide diz: eu tenho medo, eu sou órfão. Foi exatamente isso que eu pensei naquele momento. Poxa vida, eu tenho medo. Então, não sou assim, não acredito tanto, não tenho tanta fé, não acredito tanto que sou filha amada do Pai. Eu não sei se vocês já passaram por isso, por esse questionamento. E naquele momento, foi isso que eu pensei. Eu falei, poxa vida, então quem eu sou, né? Comecei a me questionar. Eu não tenho mais tanta firmeza nessa minha identidade. Aí, logo depois que terminou em uma oração, eu fui ler. E qual texto que eu li? Passa o próximo para mim, Márcio, por gentileza. Eu li Mateus. Mateus 14. E eu vou ler para vocês agora. Mateus 14, a partir do 22, que diz assim: terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Enquanto ele despedia o povo, em seguida subiu uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou, até tarde da noite. O barco estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, no ímpeto de coragem, pediu: mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi. E ele começou a afundar. Mestre, salve-me! Gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou pela mão e censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco, o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram Jesus, exclamando: não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Amém. Pedro convivia com Jesus. Pedro andava lado a lado com Jesus. E ele via os milagres, ele sentia os milagres, ele presenciava tudo aquilo. E ainda assim teve medo. Mas mesmo depois que ele teve essa coragem de pedir
para passar por aquela experiência, porque percebam que tinham vários dentro do barco, mas apenas Pedro se colocou à disposição de vivenciar essa experiência. Enquanto ele estava vivenciando a experiência, as águas começaram a balançar. Isso são os problemas das nossas vidas que começam a vir ser jogados em cima da gente. E mesmo a gente tendo certeza e tendo firmeza, vendo e sentindo a presença do Senhor, a gente começa a, será que eu vou dar conta? E a gente começa a se questionar, a se balançar. E por algum momento, às vezes, a gente fica com medo, eu não vou dar conta, eu preciso do Senhor. E é exatamente esse momento em que Pedro falou, Senhor, me salva. E todas as pessoas que estavam no barco olhavam silenciosamente. Eu quero ver agora. E muitas pessoas na nossa vida são assim. Eu quero ver agora o que que você vai fazer diante disso. Eu quero ver qual vai ser a sua reação, como que você vai sair dessa. E toda essa pressão em cima da gente, todo mundo falando e querendo saber o que que eu vou fazer, e agora, você não vai dar conta, ainda coloca mais coisas, mais firmeza na cabeça da gente que a gente não vai dar certo. Então, se Pedro, que vivenciou, estava junto o tempo todo, ele teve medo, por que que eu, você, nós, não podemos, por algum momento, ter medo? A gente tenta, a gente quer ser perfeito em todas as coisas. E, principalmente, a gente que é cristão, que acredita no Senhor, a gente quer ser perfeito na nossa fé. Mas não adianta a gente tentar ser perfeito, porque aquele que nos criou, ele nos conhece muito bem. Ele conhece, inclusive, as imperfeições, porque foi ele que fez, né? Então, não adianta a gente querer ser extremamente forte. Tá tudo bem a gente demonstrar as nossas fraquezas, principalmente para ele, porque ele é quem pode nos fortalecer nesse momento. E passa o próximo para mim, por favor, Márcio. Isso é um dos momentos em que eu tive mais medo na minha vida. Eu quero trazer isso para vocês, porque apesar de ter uma vivência cristã durante muitos anos, 4 de maio de 2015, fazem 7 anos, um pouco mais de 7 anos. Foi um dos momentos que eu tive mais medo nessa vida. E o que que passava no meu coração esse tempo todo? Eu queria, Márcio, que você colocasse um minutinho só do louvor, que é exatamente isso que passava no meu coração nesse momento. E talvez tenha passado no seu por algum momento também. Não, não é esse não, Márcio, é um Ah, que chama medo. eita. Qual que é? Desculpa. É um que chama medo. Peraí. A Gislaine me mandou mesmo, eu acabei. Achei, gente, desculpa. Não está passando. Exaltado para sempre
essa não. Ah, meu Deus. Mas tudo bem, se não der, tá tudo certo. Então, vamos, não tá passando. Bom, vamos continuar sem a música? O que vocês acham? Por mim, pode ser. Quer tentar, Márcio? Acho que ele não deve ter nem tá ouvindo. Tô ouvindo, sim. Última tentativa aqui. Ah, tá. Estou sentindo medo, sozinho nesse quarto, sem ninguém que eu amo por perto. Tô sentindo medo. Eu tinha tantos planos, mas o meu futuro agora é incerto. Ainda bem que eu tenho o Senhor cuidando de tudo, 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 e ainda me ama. Sei que tem gente orando, ajoelhada lá no quarto, lembrando de mim. E eu aqui tentando juntar forças pra não duvidar do teu agir. Ó Pai, não leve em conta esse medo que enfraquece o meu coração. Mesmo atemorizado, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos. Voltar pra casa agora é uma questão que só o Senhor que vai decidir. Não questiono os teus planos, mas se me der mais uns anos pra eu viver feliz no sofá de casa, com a família e os amigos que aprendi a amar. Esse é o meu desejo, mas se não for como o teu, eu posso aceitar. Cuida de mim, Pai. Cuida dos meus pais. Faz tua vontade. Eu te prometo, não vou questionar. Cuida de mim, Pai. Cuida dos meus pais. Não vou deixar a esperança em mim se apagar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Sei que tem gente orando, ajoelhada lá no quarto, lembrando de mim. E eu aqui tentando juntar forças pra não duvidar do teu agir. Ó Pai, não leve em conta esse medo que enfraquece o meu coração. Mesmo atemorizado, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos. É isso. Nesse momento era isso que eu estava sentindo. Uma breve historinha para vocês, para que talvez vocês consigam se conectar e identificar em algum momento.
Nesse momento, eu estava me preparando já há 2 anos para ser mãe. E eu vinha de 2 abortos espontâneos. E nesse momento eu passei muito mal, eu estava muito mal, e fui para o hospital e eu estava novamente grávida. E aquilo me bateu um medo gigante, um dos maiores que eu já tive até hoje, de perder mais uma vez, de não ser dessa vez ainda. E eu fiquei durante 3 dias internada e ninguém descobriu o que eu tinha. Eu só febre muito alta, tomando vários antibióticos, vários remédios, e ninguém descobriu o que eu tinha. E quando eu questionava, por favor, eu quero fazer um ultrassom, eu quero saber como é que está minha filha, como é que está meu filho, né, que até então eu não sabia. Os médicos me diziam assim, mas é de praxe, você não tem nem 3 meses, então a gente não considera ainda um bebê. Então nós vamos cuidar de você. A criança, se sobreviver, tudo bem, se não, nossa, aquilo sabe, me cortava por dentro. Até que no terceiro dia, eu consegui pedir o médico para fazer um ultrassom de rim, que estava doendo muito, e eu falei assim, eu vou pedir esse ultrassom. Antes de entrar na sala, eu chorando, me deu uma paz tão grande, me deu uma paz tão grande, que eu falei, isso é do Senhor, sabe? E quando eu entrei, que eu pedi o médico para colocar o aparelhinho na minha barriga para eu ouvir, ele assustou, ele falou, nossa, você tá grávida? E o coraçãozinho batendo. Ô, gente, eu vou falar com vocês. Aquilo foi a melhor sensação da minha vida, foi o melhor barulho que eu pude ouvir. Foi aquele coraçãozinho batendo. Depois de 2 abortos e com um problema no útero, que eu estava com uma descamação, enfim, um problema que era seríssimo, consegui engravidar, graças a Deus, e estava tudo bem com a minha filha. Hoje eu sei que é uma menina, né? E aquilo para mim foi assim, acabou, foi embora naquele momento o meu medo, porque eu percebi que a partir de então, o Senhor me deu. Ela era minha. Ele tinha dado, confiado a mim para cuidar. E a partir daquele momento eu tinha certeza que ele ia cuidar de tudo, que eu não precisava mais ter medo. E hoje, passa a próxima para mim, Márcio, por favor. E hoje está aí o meu milagrinho. Coisa mais linda. A razão de muita coisa. E isso me mostra todos os dias que, apesar do medo, o Senhor, ele tá do nosso lado, sabe? Ele não nos abandona e os nossos problemas que vêm pelo nosso caminho, eles são para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé. E tá tudo bem a gente ter medo às vezes, tá tudo certo. Passa o próximo para mim, por favor, Márcio. E eu estou aqui admitindo para vocês, que é uma coisa minha, eu ainda tenho âncoras, e muitas âncoras, mas eu me comprometo todos os dias a me livrar de todas, uma a uma, na evolução e no conhecimento da palavra do Senhor. Eu trouxe um pedacinho de um filmezinho para vocês, que é lindo e descreve muita coisa do que é a nossa vida e a nossa vivência, sabe? Coloca para mim, por favor, Márcio. É que a gente só tem um tempinho contado nesse planeta. Então, tem que aproveitar bastante esse tempo, porque é importante pra gente. Os caminhos que a gente toma às vezes dão um pouco de medo, testam nossa determinação e fazem até a gente questionar quais são os motivos da gente aceitar embarcar nessa jornada todo dia. Mas é verdade. Todas as reviravoltas, os obstáculos na estrada, são o que fazem a vida valer a pena. É isso. E o meu medo, o seu medo, ele não afasta Deus de mim ou de você. Ele nos afasta por algum momento dele, mas ele sempre vai estar ali.
E eu, nesse momento, eu escolho ressignificar as minhas âncoras. E cada uma delas, cada um desses medos, eu escolho ir lá, mergulhar profundamente no mar, no oceano, profundamente do meu ser e retirar uma a uma dessas âncoras e substituir por uma promessa e uma palavra do Senhor. Eu, nesse momento, eu escolho ancorar. Eu decido liberar as âncoras e ancorar no Senhor. E você? Conta para mim. Você tem medo? O que você decide nesse momento? Continuar com medo, sabe que não tem medo, ou decide se livrar uma a uma e se conectar cada vez mais com o Senhor? A palavra de hoje é relativamente curta, né? Porque eu tinha preparado algo muito maior, mas eu senti a necessidade de trazer isso para dar um gás na energia, um gás assim, uma energia extra na vida da gente, porque a gente se questiona várias vezes, a gente se questiona da nossa capacidade, a gente questiona se realmente a nossa fé é tão grande assim quando a gente sente algum medo. Será que eu não acredito mais no Senhor? Eu não confio no Senhor? E eu trouxe isso para vocês que tá tudo certo. Que com medo ou sem medo, a gente continua sendo filhos amados e abençoados do Pai. E que a vida que corre dentro da gente, o nosso sangue, que é aquele que traz vida, que é o que traz alimento para a gente, que é o que traz oxigênio, que alimenta as nossas células, não tem maior sinal de vida no nosso corpo físico do que isso. E é exatamente a vida que foi cessando, pingo por pingo, de Jesus, através do seu sangue lá naquela cruz, que foi derramado por mim, por você e por nós. Então, mesmo que tenhamos medo, o ato, o que ele fez, não vai retroceder. E que a gente consiga, apesar dos medos, superar cada um deles. E encontrar e conectar ainda mais com o Senhor. Eu quero finalizar com um louvor para vocês. Por favor, Márcia. Tá tocando? Tá. Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família,
por seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, oh, Somos filhos de Deus. E eu proponho para você hoje e para mim, nós temos a opção de, como Pedro, se jogar na ordem do Senhor, venha. Nós temos a opção de permanecer no barco e ficar olhando, ou se jogar, como Pedro, e mesmo tendo medo, passar pela experiência e ter certeza que, seja lá o que for que acontecer, é só estender a mão, que ele vai estar lá. E agora eu passo a palavra para vocês. O que temos para acrescentar e o que temos para tirar desse texto sobre. Oi, Eva. Nossa, que palavra linda, viu? Obrigado por permitir que Deus te use para falar com a gente. É interessante que quando você leu lá sobre a situação de Pedro, né? Aí eu faço uma analogia como a gente percebe que nós somos frágeis e falhos no momento desse, né? E aí a gente acaba percebendo que é ali que a gente tem que correr para o Senhor. Eu até separei aqui agora um versículo que realmente fala disso, está lá em Isaías 41:10. Deixa eu ver aqui. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou eu, seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aí continua no versículo 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então eu falo que o medo é aquilo que você realmente falou. Não tem problema nenhum você sentir medo. Você só tem que saber como usar esse medo. Porque o medo ele pode ser utilizado para mostrar sua dependência no Senhor, né? Então ele vem para nos ensinar a depender do Senhor. A pessoa que não tem medo de nada, não tem medo de nada, ele está querendo dizer que ele é independente do Senhor. Então a gente tem que ter medo das coisas, para a gente depender dele. É uma forma de você aprender, né? Que realmente você
precisa dele e você tenha em quem confiar. E esse sentimento você só tem quando você tem medo. Então, eu achei assim muito interessante, porque tem essas duas visões. O medo é necessário para depender do Senhor, e a gente não pode ter aquele medo que te joga para baixo. Então a gente tem que usar o medo realmente para glorificar a Deus. Porque o medo, a insegurança também pode nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Então a gente tem que usar ele para provar nossa dependência nele. Deus abençoe, viu? Palavra maravilhosa. Amém. Obrigada. E é isso, né, Márcio? O medo, ele pode ser usado das duas formas. Ele vai ser como uma âncora que vai te deixar paralisado, ou ele vai ser usado como combustível para que a gente possa alcançar mais rápido aquilo que a gente quer, que a gente busca. E nesse momento a gente está falando de buscar a conexão com o Senhor. E tudo que a gente tem, tudo que existe aqui, foi Ele quem criou. Então Ele não teria criado o medo se não fosse para que a gente sentisse. Ele não teria criado o medo se não fosse para a nossa evolução. É Ele que criou, é Ele que nos deu. Então, o propósito dele tem em tudo isso. Mais alguém? Verdade. Amém. Glória a Deus pela sua vida, Eva. Que Deus te abençoe cada vez mais. É igual comigo esses dias atrás, eu estava bem sentada na minha escrivaninha aqui, e eu estava orando ao Senhor e conversando com Deus, falando, Pai, mas eu tô assim porque eu tô com medo, e não sei o que, e estava conversando com Deus, mas eu não me lembro direito qual que era o meu medo. Creio que era muito pequeno, por isso que eu não lembro. E ali eu orando ao Senhor, falando que eu estava com medo e tal, e era porque eu estava assim, por causa daquela forma que eu estava, porque eu estava com medo. E aí passou e eu dormi. E é tão poderoso que você trouxe esse louvor, que aí no meu sonho eu dormi e eu estava com a Bíblia aberta. E esse louvor vinha na minha cabeça. Eu não sou mais escravo do medo. E aí eu fui e acordei, falei assim, Senhor. Aí eu até acordei, fui, procurei na Bíblia, né, sobre medo. Eu falei, entendi, Senhor. É isso que o Senhor quer me dizer, que eu não preciso ficar com medo, porque eu já não sou mais escravo do medo, eu não preciso me preocupar tanto assim com essas coisas. E aí depois meu coração se encheu de paz, igual como foi você, né? Quando você estava entrando dentro da sala, e aí o seu coração encheu-se de paz. E foi assim também ali naquele momento comigo, meu coração encheu de paz. E é igual às outras pessoas, né? Que não servem a Deus, elas sentem tanto medo, elas ficam com tantas preocupações, e as preocupações permanecem, porque elas não estão em Cristo. E elas não querem deixar a sua preocupação, o seu medo no Senhor. Mas nós que estamos em Cristo, o Senhor sempre vem com a paz dele no meio da nossa tribulação, no meio dos nossos medos. E isso é lindo, o agir de Deus. Muito obrigada, viu, por essa palavra. Deus abençoe. Amém. Amém. E é isso. Hoje o nome da minha filha é Ana Clara. Naquele momento eu soube que seria Clara. É estranho isso. É uma menina que vai ser Clara, porque Clara vem de clarita, que traz clareza, vem do latim, né? Clarita, que traz clareza, porque ela me trouxe clareza naquele momento do amor do Senhor na minha vida. Mais alguém, gente? Esse medo, ele é importante na vida, né? Para a gente, eu penso que é para a gente medir a nossa fé. Porque a gente falar que tem fé é muito fácil. Medir a nossa fé é muito difícil. Que tamanho é a sua fé? Como que eu meço a minha fé? A gente vence na hora desses medos que eles surgem, é que nós vamos medir a nossa fé.
se ela é pequena, se ela é grande, se ela está precisando aumentar, a gente sempre pede em oração, Senhor, aumente mais a minha fé. Porque quanto mais a gente tem, mais tem hora que você precisa aumentar essa fé. Então, o medo, ele vem para a gente, para nos testar, para nos medir essa fé. Né? Porque, assim, a gente passa pelos momentos de âncora, pelos momentos de foguete, que a gente está, a energia, e passa pelos picos, passa pelos vales, passa por momento de escravo e pelos momentos de filho libertado. Então, esses aí são os momentos que a gente tem de provar a nossa fé. Né? Então, e a gente, na hora de medir esse medo, o que eu uso para medir essa fé? Né? Eu estou com medo, eu tenho que medir minha fé. É a hora que a gente realmente lembra da nossa identidade. Porque quando a gente está no pico, quando está no vale, está no medo, está se sentindo escravo, são os desafios que a vida vem nos apresentando. São os nossos desertos, são as nossas horas de ser provados para ver se vamos ser aprovados. Né? Então, é a hora de eu mostrar para Deus a minha identidade. Porque na hora desse tumulto que a gente está, é como se um véu tivesse sobre nós, na hora do desafio, que vem o medo, que é a hora que você tem que lembrar da sua identidade. Por que eu estou com medo? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, se eu sou filha amada de Deus, eu sou sua serva, eu estou aqui para te servir, tanto no pico como no vale. Não é só na hora que eu estou no pico. É fácil subir numa montanha e falar, ó, Senhor, que coisa maravilhosa, e louvar e agradecer. E na hora que eu estou lá embaixo, no vale, não vou falar a mesma coisa, ó, Senhor, estou aqui para te servir. Faça em mim segundo a sua vontade. Sou sua filha amada. E o medo também, ele tem hora, como o Márcio falou, o medo também tem hora que ele é bom. Por quê? Para mostrar que nós somos finitos. Nós, como seres humanos, nós somos finitos. Então, a gente precisa ter medo certas horas para perceber e respeitar os nossos limites como ser humano. É aí que a gente fala assim, nossa, eu estou aqui no alto desse prédio aqui, eu tenho medo, eu posso cair daqui, eu vou descer disso aqui, porque eu tenho risco de cair daqui. Eu sou uma pessoa finita, eu não posso facilitar. Eu vou chegar lá e vou ficar falando assim, não, eu sou filho de Deus, se eu me jogar daqui, ele me pega, ele não vai me deixar acontecer nada. Não é assim, eu tenho que lembrar, nós aqui temos um corpo e um espírito, nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana na Terra. Então, a gente tem que lembrar que nós somos filho amado de Deus, mas nós temos essa parte humana na Terra, que nós somos finitos. Daí onde que vem o medo de certas coisas, dos nossos limites. Mas nunca deixar, quando a gente está nos vales, né, deixar o medo nos dominar, porque o medo nos paralisa. Né? Então, é mais ou menos isso. Obrigada pela sua palavra, achei que foi linda. Falar sobre medo é uma coisa edificante, porque o medo nos traz insegurança. E se a gente está inseguro, é porque nossa fé está pequena. Então é hora que Deus está me dando uma métrica aí para eu mensurar a minha fé, onde eu tenho que aumentar mais. Só aproveitando aqui a oportunidade para falar um pouquinho
do medo que você sentiu dos abortos, né? Do luto do aborto. Só quem passa pelo luto do aborto sabe o tamanho dessa dor. Porque um filho que Deus te deu e levou, um filho que você sonhou, um filho que você esperou, é um filho. E as pessoas não entendem, acham assim, você é nova, você tem saúde, você pode tentar outro, e só pensa assim na gente, ninguém assim, você sente que ninguém está valorizando aquele filho, aquela dor que você está sentindo de um filho, porque não importa se ele ficou com vida 8 semanas, 8 meses, 8 anos, 80 anos, não importa, ele é um filho. E a dor da perda dele vai doer a qualquer tempo da sua vida. E todos têm que respeitar essa dor. Né? Não é assim, eu vou cuidar de você, porque filho, depois você arruma outro. Não, eu acabei de perder um filho, a minha dor é muito grande. Né? Então, essa dor do aborto, esse luto do aborto, é uma coisa que precisa ser muito valorizada e que, às vezes, as pessoas que estão ao redor não compartilham do tamanho dessa dor que a pessoa está sentindo, né? Inclusive nos hospitais, que na maioria a mulher acaba de perder um filho, está com uma dor imensa, um buraco no peito, um buraco no ventre, e colocam essa mulher junto na maternidade com outras que chega de manhã, você vai acordar, seu filho não está mais ali, e elas estão recebendo os bebês do lado. Eles, na maioria, não tem nenhum pingo de psicologia, de pensar, gente, essa mulher, ela está em luto tão grande que perdeu o bebê, não vou deixar ela junto das que vão receber os seus bebês de manhã, né? Então, é uma hora também da gente provar a nossa fé, né? Mas só para falar aqui que essa dor do luto, da perda de um bebê, de um bebê que ainda no ventre, né? Não importa que idade, você sempre tem que mencionar essas perdas suas como filhos amados que você teve. Aí vocês falam assim, quantas gestações você teve? 3. Você não faz, as pessoas às vezes nem falam, não, quantos filhos você tem? 1. Não teve 1. Eu tive 3 filhos, só estou com 1, mas tive 3. Né? Esses abortos, eles têm que contar na sua filha como filhos. Né? Então, é uma maneira da gente estar sempre lembrando desses filhos. Vamos chorar por eles, pelos nossos que perdemos tão cedo? Vamos lembrar? Vamos sim. Não vamos deixar a nossa vida ancorar nisso aí. Mas a gente tem que lembrar, com gratidão a Deus, pelo ato de gestar, né? E que Deus, por motivos dele, preferiu levar mais cedo do que outros, né? Que essa que veio aí agora, a Clara, né? Que é o seu bebê arco-íris, né? O bebê arco-íris. Por quê? Um filho que veio depois de tantas perdas, de tanto sofrimento. Aí veio a Clara para o quê? Colorir sua vida, trazer muita luz, muita paz, muita claridade na sua vida. Então, a Clara é o seu bebê arco-íris. Só isso, um abraço. Obrigada pelas suas palavras. Sim, a Ana Clara é meu bebê arco-íris e eu falo que ela é o arco-íris e o sol ao mesmo tempo, porque ela ilumina tudo onde ela passa. E eu ouvi uma vez que a perda de, por exemplo, uma esposa perde o marido, ela fica viúva, né? O pai e a mãe perderem filhos, porque é um tamanho de dor que não é insuportável. O filho perde o pai e o pai que perdem os filhos, né? É mensurar, não tem como mensurar isso, é mensurável. E o medo que Deus coloca na vida da gente, às vezes, a gente valorizar as pequenas pessoas, os pequenos atos que estão em nossa volta, porque o nosso maior medo é esse, né? E o meu maior medo de todo mundo acaba se findando onde eu tenho medo de morrer. É isso, eu tenho medo de perder alguém. E é para que a gente aproveite mais a convivência com essas pessoas,
porque quando a gente termina o que a gente veio fazer, é o nosso momento de ir, e a gente sabe quando é. Talvez seja que alguns antes, outros depois, mas o propósito de cada um está escrito lá no livrinho da vida, nas mãos do Senhor, né? E obrigada pelas suas palavras, são realmente reconfortantes. Obrigada. Mais alguém, gente? Ô, Eva, obrigada pelas palavras. E a gente aprende muito, né? Também, com vocês falando depois, e a gente vai refletindo, né? Como é bom esse momento desse bate-papo também, é muito gostoso. Mas só completando mesmo, principalmente que a Josenira falou pra gente, muito sábio, eu estava pensando na hora que você estava falando sobre a âncora, sabe? Qual que é a função de uma âncora, né? Ela é ligada a um cabo e jogada ao mar, né, para proteger, para segurar, né, aquele barco, né? E aí eu fiquei pensando que a âncora ela é tão necessária, né, para um barco, para um navio, e para a gente também. A âncora ela é muito necessária, né? Ela, no sentido figurado, é nosso abrigo, né, nossa proteção, nosso conforto. Porém, a nossa âncora realmente ela tem que estar posicionada no sentido certo, né, que é no Senhor. Não tem nada de errado, né? A gente sente medo, faz parte realmente, é nosso crescimento, nosso amadurecimento, principalmente em Deus. Mas nossa âncora não pode estar posicionado para as pessoas, para coisas e para sentimentos, né? Sentimentos ruins, né? Medo, dor, enfim, né? Nossa âncora o tempo todo, a gente tem que ter todos os dias acordar e direcioná-la, né? Para Deus, porque só Ele que vai cuidar, só Ele que vai nos proteger, enfim, pode acontecer o que for, faltar o que for, mas é só Ele, né, que é nossa âncora. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, entender isso, né, por mais que a gente é humano, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente tá triste, a gente tá fraco, mas a gente tem que lembrar que nossa âncora, ela tem que ser o Senhor, não é opção, tem que ser o Senhor. É só isso mesmo para completar. Exatamente. E o nosso medo, ele é defesa, né, Gi? Por exemplo, se eu tenho medo de nadar, eu escolho se ele vai me paralisar, eu tenho medo de nadar, eu não vou de forma nenhuma entrar na água nunca, ou se eu escolho me preparar para ter um pouco mais de certeza e de firmeza ao entrar na água. Então, a escolha, a opção é sempre minha, apesar das opções estarem abertas, É. quem escolhe sou eu. E hoje eu escolho ancorar no Senhor, trocar cada uma delas e ancorar no Senhor. Muito forte essas suas palavras. Uau! A gente reflete muito. Uhum. E aí, né? O que está sendo? Vamos pensar no dia de hoje. O que está sendo a nossa âncora? Vamos mudar a posição dela, o sentido dela. Exatamente. Mais alguém? A pergunta, né, para refletir, né, hoje, o código de hoje que eu peguei é libertar as nossas âncoras mal posicionadas, né, e ancorar no Senhor, né, isso aí eu achei hoje fantástico, um código aí poderoso, né, e assim, a pergunta, o que Deus tem feito para nós, né, isso daí eu acho muito fácil responder, o que Deus tem feito para nós, e agora eu pergunto, e o que nós temos feito para Deus? Né? Essa que é a pergunta para a gente refletir. O que temos feito para Deus? Né? Porque Ele faz para nós o tempo inteiro, tudo de graça. De graça também não, é que você sabe que se você não obedecer, também você tem um desafio maior, né? Mas Ele está sempre ali disponível. E nós estamos disponíveis para Ele todo o tempo, igual Ele está para nós, né? O que nós temos feito o tempo inteiro para Ele? Porque Ele, apesar de nós sermos milhões, Ele está disponível a cada um de nós a qualquer hora.
E nós somos um só para Ele. E quanto nós temos dedicado o nosso tempo, o nosso amor, a nossa fé, né? Então é isso aí. Quanto nós temos feito por Ele. Uau, fica aí a reflexão. Ainda faço muito pouco, tenho muito a fazer. O que ele me dá é muito maior do que aquilo que eu proponho e dei até hoje. Vamos finalizar, então? Mais alguém? Alguma coisa? Ô, Eva, eu me lembrei aqui, né? Que eu mandei lá no grupo, né? O vidro aqui em casa que quebrou, né? Aí a frase que eu falei assim para as pessoas que foram me perguntando, eu falei assim, olha, nem se eu lembrei disso você falando aí, nem se eu agradecer o resto da minha vida vai ser suficiente, né? Esse livramento. Aí você falou ainda tudo que eu faço ainda é muito pouco, né? Nem que eu passar o resto da minha vida agradecendo ainda não vai ser suficiente mesmo, porque é um tamanho, né, de um livramento. Olha como ele nos livra o tempo todo, nos protege o tempo todo. E é isso. E é um olhar, né, Gi? Porque as pessoas que talvez não tenha esse ouvido e esse coração aberto para entender que os sinais pequenos e grandes são todos do Senhor, não consegue ver, apenas acha coincidência. Nesse vendaval todo que teve aqui na minha casa, caíram 2 árvores. Teve uma que a árvore é exatamente em cima da minha casa, mas o vento derrubou para o outro lado. Então, assim, e estava ventando para o lado oposto. Então, eu penso, não tem lógica e não tem nada plausível humanamente para que tenha caído para o outro lado. E a gente consegue ver o agir de Deus, é só abrir os olhos para conseguir enxergar em cada detalhe, em cada situação. E esse do vidro, assim, eu me arrepiei de ver, é uma coisa impressionante, assim, a gente parece que vê ele só descer, assim, protegido, sabe, é a mão de Deus mesmo. Exatamente. Consegue ver, né, a mão do Senhor assim protegendo as crianças, né? É muito lindo. É sim, As pessoas ainda duvidam, né, do agir de Deus. Como? eu amo demais o nosso Criador, é lindo, é perfeito, é lindo, é onipotente, onipresente, onisciente, é indiscutível também. E quando a gente encontra com algumas pessoas que às vezes não acreditam, a gente tem o ímpeto de querer discutir, né, de querer provar, e não é isso que ele quer para a gente. Tanto é que ele não invade o coração de ninguém, ele espera que a gente abra o coração para que ele entre. Então, eu tenho refletido muito sobre isso, esperar o tempo de cada um, acolher essa incredulidade, e através das minhas ações e de tudo que acontece na minha volta, as pessoas acabam, por fim, se convencendo daquilo que eu tentei dizer e às vezes nem disse. Então, a ação o exemplo, ele mostra muito mais, e é assim que o Senhor nos ensinou a fazer. Mostre através da sua vida, que a sua vida seja um exemplo claro, que as suas palavras não sejam jogadas ao vento apenas, mas que a sua ação marque o momento. É isso. É lançar a semente, né, para a pessoa ter fome e vir buscar mais o Senhor. Essa semana eu vi um podcast do Thiago Nigro, né, que é um cara muito famoso do marketing digital, né? E aí, quem falou de Deus para ele foi o Thiago Brunet, né? Falei certo os nomes, né, Márcio? Falei, né? Falou. Ah, tá. Eu troco os nomes, tá, gente? E foi incrível que ele falou assim que o processo de conversão dele aconteceu. Não foi assim, o Thiago Brunet chegou nele, começou a falar, abriu a Bíblia e começou a falar de Deus ali, aquela coisa, sabe? Que a pessoa sai correndo. Simplesmente o Thiago Brunet saía lançando sementinhas para ele. Ele tinha fome e aí ele começava querer, sabe, saciar aquela fome dele. Aos poucos ele mesmo ia lá, buscava na palavra algo. Ele começou por provérbios, né? E ele via que tudo que ele ensinava no mercado financeiro, né, tinha a ver com
o Provérbios, era exatamente todos os livros do mundo que ele tinha lido lá, para aprender o que ele sabe, estava tudo em Provérbios. Eu acho que ele pensou assim, não, por que eu não li Provérbios antes, né? Ia ser tão mais fácil do que ter estudado tantos livros. E aí ele buscava, aos poucos, ele mesmo, as sementes iam sendo lançadas, até que hoje ele está aí na internet falando de Deus, sabe? E não esconde mais que ele fala de Deus, né? E é assim que a gente tem que fazer com as pessoas, né? Essa semana mesmo passada, eu tive uma experiência na academia de uma menina que ela não acredita em Deus e não acredita, ela vê o sexo de coisa assim, assim, muito, tipo, sem sentimentos, tipo, só saciar a vontade e tal. E aí ela tava falando isso comigo, e aí o tempo todo eu tava pedindo ao Espírito Santo, assim, que eu não fosse aquela pessoa, sabe, chata, que quer colocar, porque a vontade que dá é abrir a cabeça da pessoa, enfiar lá tudo, mas não é assim. E aí, o tempo todo eu estava, sabe, em espírito de oração, falando assim, Espírito Santo, me deixa aqui derramar uma semente. Ela só precisa de uma semente. E eu saí da conversa, assim, muito feliz, sabe? Porque eu tenho certeza que eu falei pouco, mas falei, assim, o que era necessário. Eu tenho certeza que foi alguma sementinha ali aconteceu, sabe? E aí depois ela veio, assim, puxando papo comigo no outro dia e tal, falando mais algumas coisas assim. E eu percebi que ela estava diferente. Lógico que ela não mudou. Não foi só uma conversinha que ela mudou, né? Mas é um processo, né? A gente tem que entender isso, ter amor, né, pelas pessoas e não julgar, né? Igual ela estava falando do sexo daquela forma, já pensou se eu começasse a julgar, não, você tá errada e tal, não é assim, tem que ter um amor por trás, não é dessa forma, não é só para saciar a sua vontade e tudo mais, e aí ela já ia me achar careta, né, já ia querer se distanciar de mim, e o contrário, né, eu tenho que querer que ela se aproxime de mim, para daqui a pouco ela estar aqui no QGR com a gente, para daqui a pouco ela estar aqui na madrugada com Deus com a gente, e não vai ser dessa forma, né, sendo chato que eu vou conseguir isso, né. E é isso, só compartilhando essa experiência aí com vocês. Colocar a sementinha, né? Se o solo estiver fértil, ela vai germinar. Exatamente. E esse livramento aí que você realmente aí estiver com seus filhos foi uma fita, né, que Deus usou aí para estar medindo aí a fé, né, da gente. E a gente fala, tenho fé, mostra às vezes que tem, e aí ele vem e joga a fita para a gente medir, mensurar o tamanho da fé, né? E aí vocês agora viram, conseguiram medir aí o tamanho da fé, pelo tamanho do livramento, né, que vocês tiveram aí, né? Deus esteve presente mesmo. Uau, verdade. Poderoso. Verdade. Gente, vamos tirar nossa print. Quem tiver vontade para abrir a câmera, eu vou tirar uma print aqui agora para postar lá no Insta. Vamos lá, todo mundo passou perfume, né? Ainda não. Aí, prontinho. Prontinho, ótimo. Podemos encerrar, né? Não entendi, Gi. O que você disse? Se você quiser orar por nós. Tá bom. Eu te convido agora a fechar os seus olhos. Respirar profundamente, se conectar com a fonte. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Amado Deus, meu Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos mais uma vez, em busca da Tua palavra, com sede do Teu saber, Senhor. Obrigado por tudo que tem nos dado, por tudo que tem nos ensinado. Obrigado por cada porta que se abre, também por cada porta que se fecha, Senhor. Que hoje, assim como os outros dias adiante, sejam dias memoráveis e abençoados por Ti. E que onde quer que colocarmos os nossos pés, sejam lugares abençoados e direcionados por Ti. E se por algum momento tivermos medo e apreensivos, porque ao mudar de passo não conseguirmos enxergar o chão, que o Senhor possa vir, mesmo sem percebermos,
colocar o chão debaixo dos nossos pés, Senhor. Abençoe o nosso dia, abençoe a nossa família, e que hoje seja um dia memorável. E onde quer que passemos, que seja iluminado pela sua presença que habita dentro de cada um de nós. E que possamos colocar sementinhas no caminho que passarmos, e que cada um que chegar até nós, nós possamos deixar uma sementinha, para no momento certo o Senhor germinar. Eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Façam um memorável dia abençoado, e que todos os outros dias sejam assim como hoje. Amém? Amém. Façam todos um excepcional dia. Um Deus ótimo abençoe. Fiquem com Deus. Com Bom Deus. dia a todos. A bênção do Senhor caia como chuva sobre nós. Amém. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.